Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vou colorir com vocês uma imagem desse livro Nightfall. A imagem que eu escolhi pra gente hoje vai ser a dessa menina, certo? E o desafio vai ser colorir com aqueles lápis de cor da Guanghui. Vocês sabem qual que eu tô falando? É esses lápis de cor aqui, de 160 cores, da Guanghui, que eu adquiri através do AliExpress. Na verdade, eu ganhei essa caixa de lápis de cor, mas ela é do AliExpress, é um lápis chinês, né? Japonês, não sei. Assim, eu vou pincelar por cima algumas observações que eu tenho a respeito desse lápis. E nós vamos fazer um colorido todo com ele, tá bom? Primeiro que eu tenho a falar sobre esses lápis. Eu acho muito interessante a forma como eles vêm armazenados, né, dentro desse classificador, que eu acho bastante interessante. Ele veio aqui com uma alcinha, só que eu tirei, porque acho que assim fica mais fácil no meu acomodar aqui. E ele vem com 5 bandejas de plástico que eu deixo assim, do jeito que tá. Eu não tiro do classificador para colorir, tá? Eu boto dessa forma, em camadas, e vou escolhendo as cores que eu quero. Essa organização aqui foi eu que fiz. Tirei todos os lápis da caixa e fui organizando dos tons que eu achava mais interessante, saindo do branco e os tons metálicos, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse lápis é porque, assim, eu acho eles muito bons, gosto bastante, ele tem uma pigmentação muito interessante, porque ele pinta muito bem, não só nos livros nacionais, quanto também nos livros internacionais. A gente sabe que os livros internacionais têm aquela folha mais lisa, né? Em contrapartida que os livros nacionais tem aquela folhinha mais porosa e tal, que é a da sextante, que é o que a gente normalmente costuma colorir, né? E assim, eu gosto da pigmentação dele nos dois livros, né? Nos dois tipos de livros, os nacionais e os internacionais. A única coisa que eu não gosto muito é, assim, a questão da saturação, né? Quando a gente coloca muitas camadas em cima do colorido, dependendo da forma que a gente estiver colorindo, se for muito forte a primeira camada, a segunda já não pega muito legal, a terceira muito menos, e a quarta, então, quase impossível, né? Começa a sambar ali o lápis, a cor não pega. Então, assim, se for colorir com esses lápis, é bom ir aos poucos, colorindo sempre bem devagarzinho, né? Deixando para botar os tons mais claros por cima, né, para dar aquele efeito mais polido. Se colocar antes, botando uma força maior, não tem como você colocar um outro pigmento em cima. Outra coisa que eu quero falar também com vocês é sobre a questão, assim, eles não são aquareláveis, mas acontece que se a gente tentar aquarelar, eles vão aquarelar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui uma folha de papel. Peguei aqui o tom 104, que é um roxo. E o que acontece? Por um lado, isso é bom, porque a gente tem um lápis aquarelável, mesmo sendo um lápis comum. Por exemplo, a gente está usando ele e precisa passar o giz pastel. O giz pastel precisa que a gente coloque um verniz. Se você colocar um verniz em cima desses lápis, eles vão manchar a folha atrás. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, olha só, como eles aquarelam. E assim, eles são vendidos como um lápis seco. Eu até postei um trabalho meu lá no Instagram
e eu achei que eu tinha colorido com os lápis da Raffiney. Só que na verdade não, eu me lembrei depois que foram esses lápis. E eu acabei utilizando o verniz e acontece que manchou o meu colorido todo na parte de trás. Fiquei assim bastante triste, né? Porque eu gosto muito das imagens do livro do Romantic Country, mas infelizmente aconteceu isso com eles. O colorido foi esse que eu fiz. Essa parte aqui do telhado eu fiz todo com eles. E eu passei o verniz porque na época eu tinha mania de passar verniz porque eu achava que a cor poderia sumir. E olha o que aconteceu. Manchou a parte de trás todinha. Então é bom ter cuidado quando for utilizar esses lápis, né? Se for utilizar alguma coisa com aquarela, também ter cuidado para não acontecer de manchar, né, o seu colorido no meio do desenvolver, né, do colorido. Outra coisa que eu queria falar com vocês é a questão daquela Light Fast. Não sei se vocês sabem o que significa esse termo, né? Que na verdade é um termo que normalmente é utilizado nos lápis profissionais, né? Por exemplo, os lápis da Faber, eles têm um Light Fast muito longo, então você pode colorir com eles, deixar a luz, né, a claridade, e não vai acontecer nada. Ele não vai perder a cor, não vai perder o brilho. E esses lápis não tem, claro, né? Eles não vêm falando nada a respeito disso e tal, mas eu nunca tinha visto isso acontecer em nenhum outro lápis meu. Por exemplo, o lápis da Faber, o comum, eu nunca tinha visto isso acontecer tão palpável. E olha só o que aconteceu. Essa é a tabela que eu fiz quando eu quando eu ganhei logo os lápis. Não sei se vocês conseguem ver que tem cores aqui que sumiu o tom. O 014, os tons mais claros, os tons de azul, a maioria mudou o tom. Essa aqui foi a gama de cores que mais mudou. Tá vendo aqui? Foram os tons que mais tiveram alteração de cores. E eu fiz uma segunda tabela das mesmas cores para vocês verem a diferença. Olha só. Ela atual e ela de quando eu comprei os lápis. Aqui, a mesma numeração, a partir do 081 para baixo, é a mesma que tá aqui. E notem como as cores mudaram. Esse 69, por exemplo, aqui, olha a cor que ele é do lado de cá. Vocês estão vendo a diferença? O 115, vocês estão vendo a diferença? E esse 056, vocês estão vendo? Então é isso. Eu nunca tinha visto tão claro essa mudança de cor nos lápis. E com esse Guanghui foi muito rápido essa questão de perder o pigmento, né? Então foi por isso que eu comecei a utilizar o verniz, mas acabou que deu ruim também. Vamos ter um pouco mais de cuidado, né, na hora de utilizar esses lápis. Se vocês quiserem um trabalho para durar um pouco mais, não utilizem esse material, porque isso vai acontecer, tá? E então é isso. Eu fiz aqui um apanhado superficial, né, sobre algumas considerações que eu queria compartilhar com vocês. Mas, se vocês quiserem uma resenha mais profunda, com teste de cor, a questão de branco, né, enfim, deixem aqui nos comentários que depois eu volto com um vídeo mais detalhado sobre eles para vocês, tá bom? Agora vamos aos coloridos. Olha, gente, eu fiz aqui uma listinha, né, das cores que provavelmente eu vou estar utilizando. Se eu for colocar mais alguma cor, eu mostro para vocês, tá bom? Então eu vou deixar aqui e a gente vai começar a pele. Não vai estar na ordem aqui as cores que eu utilizei, tá? Eu vou começar pelo 140, que é um tom intermediário, nem tão escuro, nem tão claro. E vou começar fazendo aqui
as bordinhas laterais, as partes de sombra, tá? A ponta do lápis, ele tá aqui um pouco chanfrada. Não sei se dá para vocês verem direitinho, mas ela tá um pouco, né? Não tá tão afilada, né? Tá chanfradinha. É o 140 que eu vou utilizar primeiro, tá? Vamos lá. Mão bem leve, tá, gente? Nada de muita pressão. Nesse momento de início de colorido, é sempre bem devagar, ainda mais por aquilo que eu falei, né, sobre esses lápis. Então, ele tem que ir aos poucos, porque ele não pega muitas camadas. Lembrando da zona T, né, do rosto, que é onde vai ficar iluminado, que é aqui no queixo, no centro do nariz, na testa. Vou por 83 agora, tá bom, gente? Agora sim, eu vou vir com o 146, que é o primeiro da lista, tá?
Sempre com a mão bem leve, tá bom, gente? Agora você pode passar por todo o rosto, inclusive nas partes mais claras. Vou pro 107 agora, tá? Gente, composição de pele é aquela questão, né? Você tem que estar sempre indo e voltando com os tons, não adianta. Por exemplo, se você não tá achando que a pele tá ficando boa, pode ir e voltar, mas sempre colocando a pressão na mão bem leve, deixando o lápis bem solto na mão mesmo, porque aí você pode ir e voltar com o lápis, dar bastante camada, porque se você for de uma vez e botar força, né, dar aquela saturação logo de começo, não vai ficar legal, tá? Então assim, eu tô aqui indo e voltando com os lápis, por isso que eu deixei aqui a lista de cores, que é para vocês ir acompanhando, porque eu vou estar sempre indo e voltando nesses tons, tá bom?
Vou usar aqui, gente, o 38, tá? Que é um rosinha para poder fazer a bochecha. E agora eu vou usar o 58, tá bom? Tá, vou passar por cima de tudo. E eu vou usar aqui também, gente, um esfuminho para poder dar uma alisada aqui nas cores, uma mesclada, tá bom? Se precisar, aí eu volto novamente com os lápis de cor. O lado de cá do rosto dela tá mais escuro porque ela tá recebendo sombra. Porque ela tá com o rosto meio lá de lado, então o lado de cá tende a ficar um pouquinho mais escuro. Gente, nessas horas o lápis borracha ajuda bastante, porque assim, esse lápis ele não é tão bom, né, para poder fazer uma pele limpa,
Então a gente tem que ir dando os polimentos como a gente pode. E o lápis borracha ajuda bastante. Então a gente vai aqui aos poucos, sem muita pressão, porque senão apaga, né? Então é mais para dar só esse polimento mesmo na tonalidade da pele. E aí ele vai dando esse polimento que fica um pouco mais natural, né? Vamos dizer assim, sem muito porosidade. Então é importante ter um lapisinho borracha para poder dar esse polimento mesmo no colorido. Peles normalmente são bem complicadas, né, de fazer. Então é questão de paciência mesmo. Se não tiver paciência, não sai. Porque tem que ficar indo, voltando com as mesmas cores. Aqui embaixo do pescoço é um pouquinho mais escuro porque o rosto tá fazendo sombra. Então tem que estar sempre assim, indo e voltando com as cores, né? Vendo onde tá precisando de um tomzinho mais escuro e aí ir adaptando os tons. Uma coisa que ajuda bastante também na hora de estar fazendo pele é fotografando, tá, gente? Então, tipo assim, você fez uma pele aqui, tá achando um pouco clara, tira foto. Porque na fotografia você vai ver o que tá precisando escurecer, o que tá precisando clarear. Porque muitas vezes a iluminação do ambiente não ajuda. Mas na fotografia ele mostra onde está precisando mais de saturação, né? Então, sempre que você estiver fazendo pele, pode tirar uma foto que você vai ver como ajuda. Vou passar aqui para os bracinhos para concluir o vídeo e aí depois a gente volta para completar, né? Para ir aos poucos para o vídeo também não ficar muito longo. Eu comecei aqui praticamente com os mesmos tons que eu comecei o rosto, tá, gente? Comecei com o 140, depois comecei aqui com 140, depois eu vim por 83, que é esse, vou passar por 107, depois para os tons mais claros e o 59 para poder fazer as sombras, tá? Lembrando que aqui onde tem o encontro da roupinha com o braço é um pouquinho mais de sombra. E o meio do braço, né, tem uma iluminação. Então eu deixo mais clarinho para remeter essa questão da luz. Vou agora para o 107, que é para dar um tonzinho mais amareladinho na pele, né? Não ficar muito amarronzado. Vem agora com um tom mais claro, que é o 146, e passo por ele todo.
e também pela parte de luz que a gente deixou aqui. Agora eu venho com o mais escuro, que é o 59, para poder fazer as sombras. Aqui perto do cabelo, né? Na manguinha da blusa. Mas é bem sutil. E aqui também. Vou fazer um tracinho aqui, porque o bracinho dela tá dobrado, então, como se tivesse uma partezinha ali do cotovelo. E venho agora com o 58, que é um rosinha mais claro. E mais uma vez vou passar por cima de todo o colorido, né? Todo o bracinho dela. E dessa vez colocando um pouquinho mais de pressão mesmo. Sobre a parte clara, pode deixar um pouquinho mais fraco, tá? Porque senão vai pigmentar a cor e a gente não quer. A gente quer deixar um iluminado, então passa com mais sutileza. E eu volto com o esfuminho, né? Pra poder mesclar todas as cores. E para dar um efeito um pouquinho mais polido aqui nessa região aqui da parte escura, eu venho com esfuminho, desculpa, com lápis borracha. Bem de levinho, tá, gente? Senão vai sair tirando o pigmento todo. E a gente não quer. É só para mesclar
e tirar alguns grumos que às vezes fica, porque esse lápis não aceita muitas camadas, então ele vai com calma aí com borracha, tá bom? Bom, gente, por enquanto é isso. Eu vou terminando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E depois eu volto pra gente continuar esse colorido, tá bom? Numa parte 2, provavelmente eu vou ver se eu termino ela logo ou se eu faço algumas flores. Mas eu aviso no vídeo, tá bom? Não deixe de me seguir nas redes sociais, tá? Que é @vidaemcores, no Instagram e no Face. Deixe seu like, compartilha, curta, deixe seu comentário também, se tiver alguma coisa que você queira saber com mais detalhe, pode deixar nos comentários e eu vou estar respondendo cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo, beijo, beijo!